E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Eu estou bem. Espero que vocês estejam aproveitaram bastante essa semana, né, de descanso para todos nós, né? Para alguns ainda foi trabalho, mas para alguns foi de descanso, né? Datas de festividades, né? A independência do Brasil, a emancipação do nosso município, né? Datas essas muito importantes para a nossa cidade, para o nosso país. Então, hoje na nossa aula de geografia, nós vamos falar um pouco sobre paisagem, espaço e lugar, né? A alteração que há na paisagem, né, em um determinado local, né, com a ação de alguma interferência, né? Então, essa ação de seres humanos ou da mudança do clima, então nós vamos ver um pouco sobre essa alteração. Vejam só, no nosso currículo, né, os professores também que nos acompanham vão entender, né, que são os conteúdos que nós trabalhamos com vocês, eles nos dão um norte de o que trabalhar com vocês, né, porque isso não é uma coisa imposta aqui pelos professores, é uma coisa que o país inteiro trabalha, é um norte de como trabalhar, do que trabalhar com o aluno. E o nosso currículo ele pede para que a gente trabalhe no 9º ano, né, uma noção, né, de paisagem, espaço e lugar mais da Europa, né, da Oceania, e eu preferi trabalhar do nosso país. Por quê? Eu prefiro trabalhar aqui, para que nós tenhamos noção da nossa realidade, para depois a gente adentrar em outras realidades, tá bom? Porque nos conhecendo, fica mais fácil de conhecer o outro, né? Então, conhecendo o nosso meio, o nosso espaço, fica mais fácil de conhecer o mundo, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir os nossos slides e fazer esse trajeto, tá bom? Então, a paisagem, espaço e lugar, eles são conceitos geográficos e muito importantes para a compreensão do mundo em que vivemos. E compreender o mundo em que vivemos é o principal objetivo da geografia. Então, a geografia busca isso, né? Compreender, entender, descobrir o mundo em que a gente habita, sua transformação, sua evolução, o que era, o que é e o que provavelmente será. Então, é isso que a geografia estuda. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. A da sua casa, a da escola, a da rua onde você mora, do terminal de ônibus, isso nas cidades grandes, para quem pega ônibus, ou até você que é aí do sítio, da zona rural, que pega o Toyota, que pega o ônibus para vir para a escola, ou você nos bairros que também dependem do transporte, né, do ônibus para vir para a escola, né? Ou seja, a paisagem ela é um panorama, certo? Então nós temos aí a Avenida Rui Barbosa e São José dos Pinhais, né, no Paraná, certo? Então é uma imagem desta avenida. Então, essa outra imagem aí, nós temos a Praça do Colégio Estadual Milton Carneiro, em Curitiba, certo? Aí também nós podemos observar umas paisagens de outros lugares do Brasil e do mundo, quando viajamos. Ou imagens de jornais, de livros didáticos, na internet, de entrevistas na televisão, enfim. Nós temos a imagem, né, do Corcovado, no Rio de Janeiro, né, onde fica o Cristo Redentor. Temos aí também a paisagem do rio Ivaí, em São João do Ivaí, no Paraná. Outra paisagem. Em geral, as pessoas consideram como paisagem o que consideram bonito. Mas para a geografia, paisagem não é apenas um belo panorama natural. Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que vemos em um local. Então, tudo que vemos
é paisagem, compõe uma paisagem. Nós temos aí a favela Vila Ipanema, em Curitiba, e temos aí o Jardim Botânico, ou seja, duas paisagens totalmente diferentes. Eu, aqui que falo a vocês, tive a oportunidade, né, em 2016 de conhecer essa realidade. Né? Eu gostava muito de ir para o Parque Jardim Botânico, em Curitiba, estudar. Um lugar muito tranquilo, certo? Então é muito bom ler, você sair no sábado ou no domingo e passar um dia, não é, bem diferente lá, leva um lanche, leva uma alimentação, ou almoça por lá, que lá onde tem onde comer. Então você aproveita esse dia também para descansar. Então são duas realidades bem distintas. Né? Porém, a geografia considera tudo paisagem. Paisagem não só é o que a gente acha bonito. Né? Nós temos aquele costume de dizer: eita, que paisagem bonita! Eita, que foto feia! Não, não é uma foto, é uma paisagem. Certo? Então temos que entender que, independente do belo, e não existe nada feio, existe algo não belo, né? Ou um belo de uma maneira diferente, que para a geografia considera-se tudo paisagem. Outra imagem aí de Curitiba, também Curitiba, né, é da torre de telefone da Oi. Eu também tive a oportunidade de subir nessa torre e conhecer lá de cima, né, onde você tem uma vista bem panorâmica assim, de toda a cidade, né? Tem uma visão praticamente você faz um giro aí de 360 graus, que você gira nessa torre, nesse disco azul aí em cima, né, que parece uma nave extraterrestre, e você gira aí em cima, onde você vê toda a cidade, né? Tem uma visão bem panorâmica, numa visão de 360 graus. Alguns elementos naturais e elementos culturais da paisagem. O que são os elementos naturais? Eles compõem a paisagem e são aqueles construídos pela natureza. As formas de relevo, por exemplo, as montanhas, os vales, os planaltos, os vulcões, as cachoeiras, né, os lagos, né, a praia, né, onde chega a parte dos oceanos, a gente vai tendo contato com a água do mar, né? A hidrografia, né, como eu falei, os rios, os lagos, oceanos e mares. A vegetação, né, as plantas. Então, às vezes na nossa casa nós construímos, né, um cantinho natural. Isso é muito importante, termos a presença da natureza na nossa casa. E os elementos culturais, né, que são o quê? Ou também chamados de humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, que são o quê? As nossas casas, os nossos prédios, as pontes, as rodovias, os planaltos, as plantações. Então, são esses elementos culturais que são construídos pelo homem, né? Tem essa intervenção humana, ou seja, são paisagens naturais que foram transformadas pelo homem. Os elementos naturais, as paisagens naturais, as que contêm, né, as paisagens que contêm elementos naturais, elas ainda são intocadas pelo homem, né, assim, não foram alteradas. Já as paisagens de elementos culturais, né, são aquelas que o homem alterou. Né, ele transformou. Por exemplo, a cidade de Belo Jardim hoje, os distritos como, por exemplo, Chucuru, Água Fria, Serra do Vento, né, e outras comunidades como as de vocês moram. Então, foi alterada por quê? Porque os pais de vocês construíram, os nossos pais, né, os nossos antepassados, eles construíram as suas casas. Hoje os prédios, as indústrias, né, as plantações tiram a mata, né? Às vezes prejudicam até os rios, fazendo com que abram espaço para plantação, para criação de gado, não é? Então, esses são elementos culturais, são características, né, de paisagem com elementos culturais, aquelas que são alteradas, transformadas pelo homem.
Os próprios seres humanos são elementos importantes da paisagem. Por exemplo, a paisagem, uma com predomínio de elementos naturais e a outra com predomínio de elementos culturais. Então vejam aí duas realidades. Então, como o professor acabou de falar, aqui predominam os elementos naturais, então ela é quase intocada pelo homem. Quase, eu digo quase, por quê? Porque o homem ele já conseguiu fazer algumas alterações, porque às vezes ele não toca diretamente, mas ele altera indiretamente, através da poluição, né? Desse lançamento de gases na atmosfera, que faz com que altere a questão da vegetação, do relevo, né? Por conta dos fatores climáticos, que também são alterados. E onde predominam os elementos culturais, né? Aí uma grande cidade, né? Onde tem enormes prédios, né? Grandes arranha-céus, como são chamados, certo? Poucas são as paisagens com predomínio de elementos naturais no mundo, que ainda não foram transformadas pelo homem. A ação humana, ela altera o ambiente, como o professor acabou de falar. Então vejam aí duas fotos de Dubai, certo? Então é a foto tirada na mesma posição, ou seja, no mesmo local, só que em tempos diferentes, certo? Em épocas diferentes. Então, uma foto foi tirada em 1991, veja como era. E depois, no mesmo lugar foi tirada a foto, só que no ano de 2003. Então, vejam a alteração e o crescimento, né, da cidade de Dubai e essa alteração pelos elementos culturais. Nós temos aí o Monte Rushmore, nos Estados Unidos, né, onde mostra uma paisagem transformada pelo homem, né, são rochas, onde tiveram os 4 grandes presidentes dos Estados Unidos e eles tiveram seus rostos impressos nessas rochas. E nessa outra imagem, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, no Paraná. Uma paisagem natural, certo? Ou seja, intocada ainda pelo homem. Temos aí, gente, eu fiz questão de colocar essa imagem, né, dos meus acervos que eu fiz, da rua 15 de novembro, em Curitiba. Andei bastante nesse calçadão. Esse trailer que vocês estão vendo aí, ele é parado, certo? Ele funciona como uma biblioteca pública, certo? As pessoas vão lá, compram livros ou pegam livros emprestados ou eles doam livros, que normalmente as pessoas fazem isso nas estações, nos pontos de ônibus, nas estações de ônibus, tem essas bibliotecas, que é uma forma de incentivar a leitura. Então, essas bibliotecas, elas se mantêm lá, tem um funcionário que fica e você chega lá, escolhe um livro, certo? E esse livro você leva para casa, lê e depois você volta e troca por outro e você vai fazendo isso. Às vezes você tem livros em casa que você já leu e não quer mais e você doa também para essa biblioteca. Então, com isso faz com que outras pessoas também tenham acesso à leitura, certo? Então, andei bastante nesse calçadão aí no ano de 2016, 2017. Outra coisa são as transformações da paisagem. As paisagens são transformadas pelos seres humanos para dar lugar a plantações, cidades, rodovias e exploração de recursos minerais, por exemplo, né? Então vocês vejam aí, mesmo com a paisagem natural, mas o homem não toca diretamente, mas de uma forma indireta ele está também adentrando. Então, e nessa imagem aí, vocês veem que eles ganham espaço, tanto para o desmatamento, eles desmatam, na verdade, tanto para a utilização e para a venda da madeira, né, como para o cultivo da agropecuária, né, para a criação de animais, de gado de corte. Então, paisagens preservadas.
Paisagens predominantes naturais precisam ser preservadas. Vejam quais os motivos. São abrigos de espécies ameaçadas de extinção, certo? São fontes de pesquisas científicas. Muitas espécies podem ser usadas pela medicina para a cura de doenças. Interessante para o turismo. Abriga comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, certo? Tem uma sugestão aí de um vídeo dos índios na Amazônia, mas eu vou pedir só para deixar o link para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês assistem, tá certo? Aí são alguns exemplos de paisagens naturais no Paraná, né? O professor trouxe muita coisa do Paraná, né? Mas nós sabemos que também na nossa região Nordeste também temos grandes riquezas naturais. O domínio amazônico, a floresta amazônica. Vejam que coisa linda, né? Onde a natureza ainda é intocada, só foi tocada por Deus na sua criação. O domínio dos mares de morros na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Vejam que lindo essa imagem, né? O domínio das araucárias, também na região sul, onde elas são predominantes. O domínio dos cerrados, né? Na Chapada das Mesas. Vejam que lindo. O domínio da Caatinga. Poxa, professor, por que tantos lugares bonitos e o nosso tão feio? Vejam só. Vejam que eu disse a vocês no início que o conceito de belo, ele é relativo, não é? O conceito de belo, ele é relativo. Eu acho, na opinião do professor, eu acho a nossa Caatinga linda. É tanto que hoje no sul, em todo lugar, todo mundo quer ter um cacto em casa, né? Então, eu acho belíssima a nossa vegetação. E essa imagem aí tá perfeita, né? Um domínio das pradarias, em Campos, no Rio Grande do Sul. Outra imagem, são faixas de transição, mata de cocais, né? Entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga. Todos os domínios morfoclimáticos do Brasil estão sob constantes ameaças de impactos ambientais devido ao desmatamento causado pelo homem no desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à exploração de recursos naturais, como o professor falou, da madeira, dos minérios, né? A agropecuária, na área da agropecuária, a agricultura e a pecuária, né? E na construção de usinas hidrelétricas e pelo crescimento das áreas urbanas. Então vamos ver a seguir alguns casos, né, de impactos ambientais em diferentes domínios naturais. Vamos lá. Então, na agropecuária, a maior causa de desmatamento da Amazônia é a agropecuária. É o maior motivo do desmatamento da Amazônia, né, que vocês podem observar nessa imagem. Os domínios naturais, as ameaças à conservação. Então vejam só, pela legenda, lembra que o professor já explicou a vocês a legenda, nós estamos falando da Amazônia. Então vejam na legenda, então os limites, na primeira corzinha aí, os limites dos estados da Amazônia legal. Então toda essa parte marcada de preto são os limites da Amazônia legal, certo? Essa que está mais em cinza, que são as de dentro, algumas partes dentro, onde vai delimitar, onde tem a seta está mostrando perto do vermelho, aqui onde vem contornando o vermelho, quase, são os limites do bioma amazônico. A parte que está mais avermelhada, né? Então, são onde acontece os grandes desmatamentos. A parte verde ainda são as florestas, né? E as partes amarelas são onde não existem mais florestas.
Temos essa chargezinha aí, mostrando o Tarzan vindo pulando na floresta e ele não conhece e ele acordou um belo dia e acordou para pular lá no seu cipó e quando ele vem pulando, ele se depara que o cipó acabou, né? Se depara com essa realidade do desmatamento e se vocês verem lá ao longe, algumas cidades já sendo construídas. Então, é apenas uma charge para que a gente possa entender melhor. Temos também as carvoarias na Caatinga, né? Esse processo de desertificação, porque essa vegetação da Caatinga ela está sendo utilizada para a produção de carvão, certo? E a produção de soja no cerrado, né? Essas são ameaças, né, que nós estamos sofrendo. O maior motivo do desmatamento desse domínio natural, né, do cerrado é a questão da agricultura na produção de soja. Os mares de morros foram desmatados ao longo dos últimos 6 séculos, ou seja, 600 anos. Ele vem sendo desmatado pela exploração do pau-brasil, formação de cidades, de lavouras, de pastagens, certo? Nós vemos essa distribuição todinha aí, né? Então, essa parte da distribuição da Mata Atlântica no mapa. Já intensamente desmatados, o domínio das araucárias ainda sofrem, né, a ação predatória de cortes ilegais de árvores, que ameaça a fauna que restou, além de provocar erosão no solo e das vertentes, e o consequente assoreamento dos rios. O IBAMA e o IAP, que são institutos ambientais que visam a fiscalização e a preservação da fauna e da flora. Então, a palavra Curitiba quer dizer muito pinhão, São José dos Pinhais e Araucária, né? Uma cidade símbolo do Paraná. Mas cadê as árvores que deram nome a esses municípios? Então, se vocês observarem aí a evolução daquela região lá do sul, né, durante esse período aí de 100 anos, né, nos mostra como era a natureza e como está hoje, né, o crescimento, né, das cidades, o desmatamento. Então, o que era verde era natureza, era plantas, né? Então, para onde foram, como está, o que está acontecendo com os biomas, né, com a sua fauna e sua flora. As unidades de conservação, né, foram criadas pelo governo brasileiro no intuito de preservar os ecossistemas contidos nos domínios naturais do território brasileiro e são classificadas em 2 tipos: a unidade de proteção integral e a sustentável, e a unidade de uso sustentável. A proteção integral ela tem o objetivo de conservar a natureza por meio do uso indireto de recursos naturais, como o ecoturismo, pesquisas científicas e visitas para fins educativos. Já as unidades de uso sustentável, o objetivo é conciliar o uso de partes dos seus recursos com a conservação da natureza de maneira sustentável. Nesse mapa aí, nós temos mais uma definição. É importante a gente olhar a legenda do lado, certo? Sempre olhando a legenda, para a gente ter uma noção do que é que o mapa retrata para a gente. A parte onde está de branco são as divisões estaduais, a parte mais verde, mais escura, a proteção integral, e a verde mais clara, o uso sustentável. Isso é onde acontece nessas unidades de conservação no nosso país, que é bem pouco ainda organizado, né? Então, a palavra espaço ele tem vários significados, entre eles o de espaço sideral do universo. O espaço geográfico já é o conjunto de paisagens que são resultado de fenômenos naturais e da ação humana. Então, toda a paisagem,
mesmo ela natural ou alterada pelo homem, é chamado de espaço geográfico, não o espaço sideral, certo? O espaço sideral é todo o conjunto, é o universo. O espaço geográfico, ele é formado por elementos naturais, culturais e invisíveis, tais como os sons, os cheiros, a relação entre as pessoas, né? Os sons, por exemplo, os barulhos dos carros, né? Os fogos, por exemplo, né? Que os pobres dos animais sofrem bastante com isso. Os sons das florestas, se alguém teve contato de entrar em alguma floresta, em alguma mata, ouvir o canto dos pássaros, os sons emitidos por algumas espécies, os animais, os galhos que algumas árvores, o som que algumas árvores proporcionam através do vento, nos passando pelos seus galhos, pelas suas folhas, certo? A água do rio correndo ou de uma pequena cachoeira caindo, não é? Os cheiros da poluição que existe nas grandes cidades, né? Os odores dos esgotos, né? Em alguns lugares a falta de saneamento e também os cheiros, o ar puro e limpo de uma floresta. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve. Por exemplo, o lazer, o comércio, a moradia, indústria e a preservação. O espaço ocupado pelos seres humanos é objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico, construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza, né? Então, nessa imagem aí, o professor deu uma erradinha, mas vocês podem reconsiderem, tá certo? Não vou editar não, vamos fazer a edição logo agora. Vejam só, essa primeira imagem do lado direito, vocês veem uma montanha, certo? Onde no ano de 1800, não é 1980, é 1880, certo? Como ela estava, e 100 anos depois, vejam a realidade dela, né? Então, vejam a alteração, do que o homem é capaz, né? Quando ele não se organiza. Lugar. Professor, o que é lugar? Falamos bastante sobre paisagem. Lugar é a parte do espaço geográfico onde vivemos, no nosso dia a dia. É um local onde temos familiaridade e estabelecemos vínculos com ele, interagindo e influenciando na paisagem. Nossa casa, nossa escola, nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, são exemplos de lugares. Você mora onde? Qual é o lugar que você mora? Aí você vai e diz, na rua tal, no sítio tal, no distrito tal, né? Na cidade tal. Então, com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Um não lugar é um espaço no qual nós não criamos vínculos e nem convivemos diariamente. Exemplos de não lugar para a maioria das pessoas são rodoviárias, shopping center, terminal de ônibus, aeroportos. Então eles não são não lugares, porque eles não são habitados. Nós passamos por eles, não é? Em uma folha de papel, né, eu queria que vocês fizessem um desenho de uma paisagem natural e outra de uma paisagem cultural. Então essa é mais uma atividade, uma das atividades que eu deixo para vocês, tá bom? Vocês façam isso. Peguem numa folha de papel ou no caderno de vocês e criem uma paisagem natural e também uma paisagem cultural, certo? Aquela que é alterada, né, pelo ser humano. O trabalho humano transforma o espaço geográfico, cria paisagens e determina as diferenças na qualidade de vida das pessoas. Nós temos aí uma plantação de arroz na China e a usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Então, vejam só, a plantação de arroz na China, eles aproveitam e mantêm a vegetação. Já na usina de Itaipu, eles também mantêm, porém, há uma alteração, eles quem direcionam o curso das águas. Então, eles quem decidem, o ser humano é quem decide para onde vai, né, os recursos
né? E não acontece de uma forma natural, mas de uma forma alterada pelo ser humano. O trabalho humano, na questão do trabalho humano, o espaço geográfico está em constante transformação e movimento pelo trabalho humano, certo? Aí nós temos a Arena da Baixada antes e depois da Copa, né? A mudança, vejam como ela era, a Arena da Baixada, e como ela está depois da Copa. A divisão do trabalho humano. Por que os seres humanos trabalham? Para garantir a satisfação de suas necessidades básicas e assegurar assistência, produzindo grandes quantidades e variedades de produtos, assim como para obter a ascensão social. As pessoas se dividem em diversos trabalhos, tais como construção de prédios, plantações agrícolas, comércio, transporte, turismo, pecuária, no ensino, na educação, né? Já a divisão social do trabalho, como ela acontece? Em uma mesma cidade existem pessoas exercendo diferentes trabalhos, tais como dentistas, engenheiros, funcionários públicos, comerciários, né? Já a divisão espacial do trabalho, como é que ela se dá? Em algumas regiões predomina a agropecuária e em outras predominam a indústria do comércio. Existem bairros ou ruas da cidade que concentram serviços ou comércios especializados, né? Por exemplo, vocês chegam aqui em Belo Jardim, você diz assim, qual é a rua que mais tem farmácias? Aí você vai lá no centro, vocês encontram muitas farmácias que têm móveis e eletrodomésticos. Vocês vão lá no centro que vocês encontram. Então, tem uma rua que tem mais confecção, né? Tem mais roupas, lojas de roupas. Então, assim, até as ruas, isso é uma divisão espacial do trabalho. Né? Nós temos aí a rua 24 de Maio, em Curitiba, né? Especializada em produtos eletrônicos. Então, pessoal, deixo para vocês uma atividade, né, uma pequena atividade, onde vocês vão responder, juntamente com aquela primeira, onde vocês vão construir uma imagem, né, uma imagem natural, uma imagem cultural, e deixo para vocês esses outros questionamentos, tá bom? Que são só de assinalar, porém, que vocês possam também intensificar os estudos de vocês, aprofundar mais, né? Não se detenham só a essas pequenas aulas, convidem os colegas de vocês, né? Porque no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar mais normalizados, né? E voltando às atividades, vocês não estarão mais no 9º ano, certo? Vocês já estarão no ensino médio, tá certo? Ou fazendo um curso técnico. Me questionaram esses dias sobre, professor, nós estamos vivenciando esse período, nós podemos ser reprovados? Bom, está se fazendo um estudo, o país inteiro, né, o mundo inteiro está revendo essa situação. Mas a questão é a seguinte, há possibilidade sim de você ser reprovado. Há possibilidade. E o que é que garante que você não seja reprovado? É a sua assiduidade, ou seja, você precisa assistir às aulas, certo? Do canal, você precisa fazer as atividades, você precisa fotografar essas atividades e mandar para o professor, comprovando que você fez a atividade e você também ter esse registro no seu caderno. Porque ou no final do ano ou no próximo ano, o professor vai saber como avaliar. Então, o Ministério da Educação vai dar um posicionamento ao país inteiro, que se não é Belo Jardim que está passando, que isso fique claro, né? O nosso país o planeta está passando por essa situação. Então, nós vamos ver uma triagem e saber como, sabemos que o déficit, né, vai ser enorme, mas o que eu peço a vocês é isso, tenham compromisso, estudem, porque que o déficit fique apenas no ano, mas não no aprendizado de vocês. Não desistam de maneira alguma. Estudem, procurem crescer, procurem evoluir, tá certo? Evoluir não só também nos estudos, mas no intelecto também, para que vocês possam serem seres humanos, construtores, né? Formadores de opinião e construtores de uma sociedade bem melhor e mais justa para todos.
Um abraço no coração de cada um de vocês e que Deus os abençoe.